Caro aluno, sou Mário dos Anjos, facilitador da disciplina de recrutamento e seleção. Sejam bem-vindos à competência número 1, entendendo e praticando a seleção por competência. Nesse slide, nós veremos o conteúdo dessa primeira competência. O primeiro conteúdo é compreender os conceitos de seleção e de competência. O segundo conteúdo, a seleção baseada em cargos e um comparativo com a seleção baseada em competências. O terceiro conteúdo, a formação das competências. O quarto conteúdo, a classificação das competências e, finalmente, as técnicas de seleção. Prezado aluno, é preciso inicialmente entendermos o que vem a ser recrutamento. Existe uma atividade central nas empresas realizada pela área de gestão de pessoas, que é contratar profissionais. Então, cabe ao recrutamento, que é uma atividade central na área, de fornecer candidatos para a próxima etapa, para o próximo processo, que vem a ser o processo de seleção. O recrutamento ele pode ser interno, quando são procurados candidatos no âmbito da própria empresa, ou externo, quando procura-se candidatos em outros locais. Nessa perspectiva, é muito importante entendermos a seleção como um processo. Então, observando o slide, nós vemos que nesse processo existe uma entrada, um processamento e a saída, que é o resultado desse processo. Como entrada, que são os recursos, nós temos os candidatos que são encaminhados pelo processo de recrutamento. Esses candidatos, eles passam por vários processos, várias técnicas de seleção. Podem ser entrevistas, testes de conhecimento, testes psicológicos, de personalidade, entre outros. E, finalmente, como resultado desse processo, nós temos os candidatos selecionados que vão ser encaminhados ao gerente. Você já ouviu falar em competências? Competências, no contexto das empresas, significa a capacidade de fazermos algo. E essas competências, elas podem ser através de conhecimentos, de habilidades, de aptidões, de atitudes, de comportamentos. Então, nós, enquanto profissionais, nós podemos construir e desenvolver as competências. Por exemplo, você sabia que saber trabalhar em grupo é uma das competências mais valorizadas pelas empresas? Exatamente. As pessoas interagirem, saber se articularem com outras, tal. Então, essas competências elas vão sendo construídas, vão sendo fortalecidas. E aqueles profissionais que desenvolverem mais competências vão ter mais valor, tanto para a empresa como para o próprio indivíduo. E é importante porque aumenta a nossa empregabilidade, ou seja, a nossa capacidade de sermos valorizados pelo mercado de trabalho e também sermos procurados pelas organizações. Bem, como é que se formam essas competências? Observando a figura nesse slide, podemos observar que existem características que a pessoa nasce com elas e algumas aptidões. Outras características nós podemos aprender no decorrer do tempo. Por exemplo, pessoas muito comunicativas. Elas podem desenvolver uma certa competência, uma certa facilidade para trabalho em equipe. Mas essas competências, elas também sofrem algumas influências. Por exemplo, a família, a educação, os grupos sociais com os quais aquela pessoa interage. Além disso, existe, por exemplo, nas empresas em que a pessoa trabalha, um ambiente mais propício ou menos propício à formação das competências. E a partir do momento que nós vamos construindo e fortalecendo essas competências, nós temos mais valor, nos tornamos profissionais mais valorizados e mais procurados pelas organizações. Então, vamos observar esse slide. Só comentar aqui as principais competências. Por exemplo, saber agir. Precisamos saber o que vamos fazer e o porquê de estarmos fazendo. Saber julgar, saber escolher, saber decidir. Ter uma visão estratégica, conhecer a empresa como um todo, saber que uma decisão na área de recursos humanos
pode ter consequências não só para essa área, mas também para as demais áreas na empresa. Por exemplo, um programa de treinamento pode qualificar, pode capacitar os profissionais que trabalham na área de logística, por exemplo. Então é preciso que o profissional tenha consciência de que as decisões tomadas em um setor terão consequências para outros setores, não apenas para o setor em que ele trabalha. Outra competência importante, saber aprender. Como é que a gente vai trabalhar esse conhecimento, a experiência? Como é que a gente vai desenvolver conceitos? Como é que a gente vai trabalhar o nosso desenvolvimento, o nosso engajamento, o nosso comprometimento? Então são algumas competências que mais se destacam e são mais procuradas no mundo empresarial. Você sabia que normalmente muitas empresas praticam a seleção baseada em cargos? A seleção baseada em cargos nada mais é do que um processo que tem como objetivo principal preencher os cargos vagos. Por exemplo, precisamos de balconistas no supermercado, numa panificadora. Então, rapidamente, o dono, o gerente vão procurar profissionais para atender aquela demanda e preencher aquela vaga. Então, o principal nesse processo é a rapidez para preencher essas vagas. E o nosso quadro de funcionários deve estar sempre completo. Mas existe uma outra opção, uma segunda via que tem mais visão de longo prazo, traz mais retornos para a organização. Qual é ela? É a seleção baseada em competências. Nosso objetivo maior não é preencher os cargos vagos, e sim agregar competências aos colaboradores da organização, valorizarmos o capital humano, toda a riqueza de conhecimento, de comportamento, de atitudes positivas, de ações positivas criadas e desenvolvidas pelos colaboradores da empresa. Dessa forma, nosso grande objetivo é aplicar as competências nas diversas tarefas e processos que a empresa realiza. Então, a empresa de transportes, ao qualificar adequadamente seus colaboradores, ela está agregando competências, permitindo que um motorista, um cobrador de ônibus, trabalhe com mais qualidade, gerando mais valor para os passageiros e também para a organização. Então, as competências, elas podem ser, existem vários critérios que podem ser utilizados para classificar essas competências. Nós temos competências que são aplicadas no nível da empresa, da organização. Quais são elas? A competitividade, a liderança no setor, por exemplo, a imagem, a marca, empresas mundialmente conhecidas como Coca-Cola, que é sinônimo de refrigerante, uma McDonald's, uma Apple, são empresas bastante conhecidas. São empresas que souberam, têm um valor, né, sabem trabalhar competência de fortalecer marca, fortalecer imagem, desenvolver uma oferta superior para o mercado. Há também as competências funcionais de cada unidade. Por exemplo, na área de produção, sabermos trabalhar com qualidade, produtividade, a logística, entregarmos os produtos. Por exemplo, em gestão de pessoas, nós temos criatividade, um espírito empreendedor, não é? A proatividade, saber trabalhar em equipe. Todos são exemplos de competências trabalhadas nas várias áreas da empresa. Existe um terceiro grupo de competências. Esse terceiro grupo são as competências que encontramos em nível gerencial. A comunicação é uma delas, o relacionamento interpessoal, saber incentivar pessoas, foco em resultados, saber direcionar as pessoas para que todos os colaboradores naquele setor possam obter aqueles resultados, ser um líder servidor, por exemplo, como o gerente ele pode servir, ele pode prover, fornecer os meios para que seus colaboradores eles possam atingir suas metas. E, finalmente, nós temos um quarto grupo de competências, que são as competências individuais. Por exemplo, o foco no cliente, o foco em resultados, o foco, por exemplo, na questão de estratégia, de inovação,
próprio espírito de equipe, saber trabalhar em equipe, são alguns exemplos de competências que nós encontramos em cada indivíduo. Caro aluno, chegamos ao fim da nossa primeira competência e esperamos que você leia e releia o caderno da disciplina, interaja com seus colegas, com nossos tutores, estamos à disposição, leiam bastante, participem dos fóruns, dos chats, estamos à disposição. Um forte abraço a todos.